Boa noite, pessoal. Acho que estou gravando. Estou gravando essa breve aula para apresentar para vocês esse texto, essa pequena passagem do Parmênides, do diálogo Parmênides do Platão, em que Platão fala sobre o instante. É uma passagem breve, mas que tem uma importância muito grande para a tradição posterior. Para o nosso caso, que vai ser razoavelmente interessante, para a leitura do Tratado do Tempo do Aristóteles, né, os capítulos da física que a gente vai ler. Então, sobre o Aristóteles, amanhã eu mando o vídeo, amanhã eu vou gravar a aula e mandar um vídeo com uma aula sobre o Aristóteles. Eu não vou conseguir dar conta de todo o tratado, de toda a parte. O que a gente chama de tratado sobre o tempo do Aristóteles, né, que são os livros, esses são os capítulos 10 a 14 do livro 4 da Física. Normalmente, a gente lê esse livro constitui a maior parte do nosso curso, normalmente, né? Mas a gente lê ele inteiro, linha por linha, esmiuçando os argumentos, explicando um monte de coisa que eu acho que não vai funcionar aqui, não vai dar certo, ficaria muito enfadonho. Então eu vou fazer amanhã um resumo com a leitura de algumas passagens do Aristóteles, apenas para explicar para vocês, para tentar expor para vocês a ideia do Aristóteles, o conceito de tempo do Aristóteles. Então, no conceito de tempo do Aristóteles, essa noção introduzida pelo Platão, ela é muito importante, embora o Aristóteles não se refira ao Platão e nem use exatamente a mesma palavra. Então, o que o Platão faz aqui no Parmênides? Bom, Parmênides é um diálogo do Platão, assim como o Timeu, que a gente viu nas aulas passadas. No Timeu, a gente viu aproximação, uma tentativa de definição de tempo, né? O tempo era a imagem móvel da eternidade, ou seja lá o que for, né? Como eu mostrei para vocês, que é uma passagem bem estranha. E aqui nós temos uma outra consideração sobre o tempo. Há outras também no diálogo do Parmênides, mas elas são, enfim, não são tanto sobre a natureza do tempo, mas mais sobre o que é estar no tempo, sobre o envelhecer e tal. Para nós, aqui, o que é mais interessante é essa passagem aqui. Então, lá nós tínhamos o Timeu e aqui nós temos o Parmênides, né? Outro diálogo, e um trechinho bem pequenininho. E, novamente, não é uma reflexão muito grande sobre o tempo. O que o Platão faz é enunciar, en passant, essa ideia do instante, que é extremamente interessante, né? O Parmênides é um diálogo muito difícil, muito complicado, no qual o Platão faz o Parmênides, o filósofo Parmênides, que a gente já viu, personagem principal. O Parmênides é o personagem principal, ele é o mais velho, e o Sócrates, ele é um Sócrates jovem, né, que dialoga com o Parmênides, basicamente só responde para ele. O grande personagem, o protagonista é o Parmênides. Nesse diálogo bastante difícil, cujo sentido também é bastante debatido, o Platão esmiuça as possibilidades, as consequências de se afirmar que algo é uno, que algo é simples, que é uma coisa única, né? Por exemplo, se algo é uno, nós podemos dizer que algo que é absolutamente uno existe.
neste caso, nós estamos atribuindo a ele existência. Então, ele é ele próprio e ainda existe, então ele deixa de ser uno, e assim por diante. Então, ele vai a diversas hipóteses, né, que são analisadas, cujas consequências são analisadas, as implicações são analisadas, e em determinado momento, nessa passagem especificamente, em 156D 2 a E3, o Parmênides, né, o Platão, através da boca do Parmênides, enuncia essa ideia de um instante que está fora do tempo e que é o local, ou melhor dizer, o instante da mudança, de toda a mudança. Vamos ler isso aqui, né, essa passagem, porque, enfim, como eu disse para vocês, ele não é uma reflexão sobre o tempo, nem uma reflexão sobre o instante exatamente. Era uma reflexão, isso aqui é uma passagem numa discussão muito maior sobre, sobre as implicações da unidade, sobre a implicação da passagem do tempo, da mudança e assim por diante. Então, vamos só ler isso daqui e eu já volto, né, para explicar. Pois o instante, to exaiphenes. Exaiphenes é um advérbio em grego que significa subitamente. Então, ou subitamente, né, ou de repente, o instante. Pois o instante parece significar algo tal que, né, algo de um tipo que dele vem a mudança para outra coisa. Porque não há algo, desculpa, pois algo não muda do repouso enquanto ainda, eu traduzi, tem um erro de tradução aqui, de digitação. Pois algo, tá, não consigo mudar agora, mas porque algo, uma coisa, não muda do repouso para o movimento enquanto ainda está em repouso, nem do movimento para o repouso enquanto ainda está em movimento. Essa estranha natureza, isto é, o instante, se acomoda entre o movimento e o repouso, sem estar em tempo algum. E é para ela e a partir dela, isto é, do instante, essa natureza estranha, que o que está em movimento muda para o estar parado e o que está parado muda para o estar em movimento. Bom, então, essa era uma passagem em que o Platão estava investigando a natureza da mudança e ele introduz, então, essa ideia do instante. Esse instante, esse lapso que parece estar fora do tempo, que divide, né, que divide a mudança. O exemplo dado aqui é o de algo em movimento ou algo em repouso. Se a gente imagina algo em movimento, e que no primeiro momento está em movimento e depois vai estar parado, a gente é levado a pensar que existe um instante, um de repente, em que ele para. Mas quando ele para, ele já está parado. Antes ele estava em movimento. Então, existe um lapso, algo, uma fissura que está entre o estar parado e o estar em movimento. Se algo está parado, ele pode entrar em movimento. Mas enquanto ele está parado, ele está parado. Quando ele está em movimento, ele está em movimento. Para ele passar do movimento para o repouso, ou para passar do repouso para o movimento, existe um lapso, de repente, um instante em que ele não está nem em repouso, nem em movimento. E que estaria fora do tempo. Aqui não tem nada a ver com eternidade, certo? Aqui não existe ideia da eternidade, do eterno, da perpetuidade que é introduzida lá no Timeu. Aqui não tem nada a ver. Aqui é tempo. O Platão só está falando de tempo que é fluxo das coisas, da mudança, né? Das coisas que estão mudando, que não para, que é incessante, passado, presente e futuro. Mas ele introduz, então, essa
estranha natureza, que é um ponto inextenso, súbito, intemporal, que está no âmago, no seio de toda a mudança. É uma ideia muito interessante, né? Ele dá o exemplo aqui do movimento, mas é um exemplo só. Nós podemos pensar em qualquer tipo de mudança. Toda mudança parece ocorrer no instante, que é intemporal. Porque, segundo, né, a retórica, é um argumento meio falacioso, mas é um argumento filosófico importante, né? Segundo Platão, toda mudança vai ocorrer em um instante. Por quê? Porque todas as coisas, elas são alguma coisa durante o tempo. Eu sou o que sou agora. Para eu mudar o que eu sou, tem de haver um lapso, um instante em que eu vou deixar de ser o que eu era para ser o que eu sou depois, né? No caso do movimento, o caso do movimento é bastante ilustrativo, bastante expressivo, né? Então, tem de existir algum instante em que algo que está em movimento e que depois estará parado, não está nem em movimento nem parado. E essa é por isso que a mudança parece acontecer no instante, né? É algo que está fora do tempo e que concentra a mudança. Bom, era só isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer era essa ideia, apenas essa ideia do instante intemporal, que parece ser aquilo que possibilita a mudança, né? Parece que é aquilo no qual a mudança ocorre e que é introduzido aqui na história da filosofia pelo Platão neste diálogo, nesta passagem. Por que isso é importante, né? Por que isso é importante? Isso é importante para o Aristóteles, que vem depois, que vai usar a noção de agora, que é uma outra palavra, aqui é o instante, e depois o Aristóteles vai falar do agora. Mas o que o Aristóteles chama agora é exatamente o instante do Parmênides, do diálogo do Parmênides, né, do Platão. É um instante intemporal, inextenso, que vai separar, marcar, né, separar, dividir o passado e o futuro. Então, assim como o Parmênides, o diálogo do Parmênides, né, o Aristóteles não considera que exista um presente que se estende. A ideia de presente é algo que não existe para os gregos dessa época. O presente é um lapso, né? Um instante, um agora intemporal, inextenso, que divide o futuro e o passado, certo? Então é exatamente exatamente essa ideia que Platão introduz aqui, né? Um instante intemporal, inextenso, ele não dura, ele não tem duração temporal, ele está fora do tempo. E ele separa um antes e um depois. Ele separa, né, o estar no tempo do movimento do estar no tempo do repouso e vice-versa, ou de qualquer mudança, né? Todas as mudanças, elas vão pressupor, elas vão exigir um instante para ocorrer, um instante intemporal, né? Um instante em que a coisa não é nem isso nem aquilo. E é essa ideia que Aristóteles vai retomar, a ideia do agora, só que nomeando como agora, para usar na sua definição de tempo, na sua reflexão sobre o tempo. O agora vai ser uma peça fundamental na definição aristotélica do tempo como o tempo medida do movimento ou da mudança. E a gente vai ver isso amanhã. Amanhã eu gravo um pequeno vídeo. Talvez amanhã não consiga ser tão pequeno, vai ser entre 1 hora e 1 hora e meia, mas um pequeno vídeo explicando essa noção do Aristóteles. Então, era só isso mesmo que eu queria falar e boa noite para vocês. Vamos parar a gravação. Boa noite.